Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Deus, por mais um dia, por mais uma manhã, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Te agradecemos por uma semana que passou, por essa semana que está iniciando, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Queremos colocar, ó Deus, esse tempo, esse momento que vamos estar juntos, estudando a Tua Palavra, que possa ser um tempo proveitoso para todos nós, que possamos crescer no conhecimento, na graça do Senhor, que tudo aquilo que nós aprendermos possa trazer transformação para a nossa vida e que possa nos capacitar a ensinar a outros, ó Pai. Esse é o propósito do estudo da Tua Palavra, que possamos ser aperfeiçoados a cada dia e que possamos auxiliar na divulgação do Teu reino, na implantação do Teu reino, Pai. Deus, nós colocamos cada vida, cada família aqui representada, pedimos que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro de cada um, principalmente daqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não tiveram uma experiência de se render ao Senhor, que eles possam ser alcançados, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Deus, nós clamamos ao Senhor, pedimos que todo pensamento contrário, toda perturbação, todo espírito contrário, fique longe desse lugar. Que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Que possamos, ó Deus, ser ensinados por Ele nessa manhã. Que eu seja apenas um instrumento, mas que o Teu Espírito Santo cumpra a vontade dEle sobre as nossas vidas nessa manhã. É a minha oração, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, só dar uma palavrinha antes, eu devo falar isso também no final. Nós estamos tentando melhorar a cada dia, né? E o pastor Rodrigo reuniu conosco semana passada, tem alguns irmãos que estão nos ajudando, e a ideia é melhorar a cada dia mais a escola bíblica. E nós estamos com um projeto de gravar, tanto em áudio como vídeo, e também fazer um resumão de tudo aquilo que foi ministrado na escola bíblica. E tudo isso, a nossa pretensão é colocar lá no blog. O pastor Rodrigo tem um blog, e aí nós colocarmos todo esse material no blog e as pessoas terem acesso a isso, né? Acessando a internet, a pessoa vai ter acesso, vai poder rever as aulas, vai poder baixar o material, mandar para um familiar, para um amigo. O objetivo é que todos nós cresçamos, né? Às vezes, a gente fala, o pastor Rodrigo dispara a metralhadora dele aqui, falando versículo para lá e para cá, às vezes não dá tempo de anotar, e as pessoas ficam preocupadas. Não, peraí, eu não anotei ainda não, perdi esse. Então, a ideia é que você tenha esse material depois e que você possa retornar a ele e estudar, né? O objetivo é que nós venhamos aprender, venhamos crescer com aquilo que nós estamos aprendendo. Eu creio que todo mundo já deve estar lendo os evangelhos, né? E à medida que a gente vai lendo, vai surgindo as dúvidas, tem o material de apoio, tem a escola bíblica, e nós vamos aprendendo junto. Cada dia nós vamos crescendo e aprendendo junto. Então, esse é o objetivo. Ore por nós, é um trabalho a mais que nós vamos ter. A questão da filmagem não é fácil, colocar o vídeo, a filmagem, os slides, é um negócio trabalhoso, mas nós estamos tentando melhorar para que os irmãos tenham esse material, tenham acesso a esse material para estudar, para edificar, para crescer, para
compartilhar com outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. Amém? Ezequiel 1:10. Diz assim Ezequiel 1:10. A forma de seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda rosto de boi, também rosto de águia, todos os 4. Alguns teólogos interpretam essa passagem como referência aos 4 evangelhos, né, que são representados Lucas pelo homem, Marcos pelo boi, João pela águia e Mateus pelo leão. Então, muitos teólogos consideram esse texto também uma referência aos 4 evangelhos. Nós estamos estudando a vida de Jesus. O pastor Rodrigo está indo, nós estamos falando do mesmo tema, só com linhas diferentes. Eu estou tratando mais do Jesus histórico. Esse tema dessa aula de hoje seria visto lá na frente, considerando que no mês de julho nós vamos ter que interromper para ter classe única, porque é um período de férias, muita gente viaja. Então, para que as pessoas não percam a sequência do trimestre, então a gente vai interromper. Os próximos 3 domingos serão outro tema, todas as classes reunidas aqui. E no mês de agosto nós retornamos com os evangelhos. É só para que não haja, o pessoal que vai viajar não tenha prejuízo. Mas a escola bíblica continua no mês de julho, normal, só que em classe única. Então, esse tema, ele está presente dentro da questão do Jesus histórico. Nós vamos ver algumas situações que, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos deparar com ela. E surge essa dúvida, principalmente na questão dos sinótipos. É fato que o ministério de Jesus começa aos 30 anos, dura 3 anos e pouco. Foi um ministério intenso, só que Jesus não deixou nada escrito. E tinha-se que a ideia, na época, que o retorno de Jesus seria rápido. Na ascensão dele, ele falou, eu vou para o Pai, vou retornar, e a ideia que tinha é que Jesus voltaria rápido. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando e ninguém escreveu nada. E aí, 20 anos se passaram, começou-se a surgir vários escritos na região da Jerusalém, e muitos desses escritos não eram apócrifos, não eram verdadeiros, principalmente o gnosticismo. Foi aí que os discípulos começaram a tentar que deveriam escrever, porque a heresia estava entrando dentro da igreja, nessa igreja que estava começando a se formar. Foi onde eles começaram a se preocupar com isso. E Paulo começa, no ano 50, 55, ele começa a escrever as suas cartas. E os evangelistas vão começar depois que Paulo começa a escrever as cartas. Então, houve um período de tempo muito longo, 20 anos, para começar a registrar tudo aquilo que Jesus falou, e que até então não tinha nada escrito. Os discursos de Jesus foram ouvidos pelos seus seguidores, mas redigidos muito tempo depois da sua morte. Dentre os diversos evangelhos, apenas 4 foram considerados canônicos. Vários outros evangelhos foram escritos, mas considerados canônicos, entraram no cano somente os 4. Outros foram classificados como apócrifos, ou seja, tinha alguma inconsistência que não estava de acordo com aquilo que Jesus falou.
A palavra evangelho vem do grego evangelium e pelo latim evangelium. Significa boa nova, boa notícia. Os evangelhos são os livros compostos pelos evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João. Foram os 4 que entraram no cano da forma que nós temos hoje. Há também um 5º evangelho, considerado um 5º evangelho, que são as epístolas do Novo Testamento. Há alguns autores que consideram todas as epístolas do Novo Testamento, as cartas, como seria um 5º evangelho. Isso é só uma questão de nomenclatura, nem todos compactuam com essa ideia, mas alguns consideram. Problema sinótipo. A gente vai ver isso hoje. Mateus 8, 28 a 33. Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Quantos saíram aí? Quantos? 2. Ok. Lucas 8, 26. Lucas 8, 26 vai dizer assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. Quantos que apareceu aí? 1. Percebem que a narrativa é muito semelhante? A mesma história que Mateus contou, agora Lucas está narrando. Vamos ver Marcos 5, 1 e 2. Marcos 5 diz assim: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Vai seguir a narrativa e os textos são praticamente iguais. A essa situação, a crítica bíblica ela começou a questionar. E aí surgiu a questão dos sinótipos, ou seja, somente João vai diferir dos outros 3. Os outros 3 vão ter muitas coisas em comuns. Textos praticamente iguais. Às vezes vai mudar a colocação de uma vírgula, de um termo, mas os textos são praticamente iguais. E aí a crítica bíblica chegou a uma conclusão. Alguém copiou de alguém. Na hora de redigir o seu evangelho, alguém copiou de alguém. E é esse o foco. Mateus 28, 34. Então nós vimos que um evangelista, falam que eram 2, os outros 2 falam que era 1. Mateus 26.
Mateus 26, 34. Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quantas vezes? Lucas 22. Lucas 22, 34. Diz assim: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Vejam que é a mesma narrativa, mudou apenas as colocações das palavras. Continua afirmando que 3 vezes que o galo vai cantar, e que vai negar 3 vezes. Marcos 14, 30. Marcos 14, 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E aí? Era um endemoniado? Era 2? Era o galo cantava, não cantava, cantou 2 vezes? Como é que vocês resolvem isso? Vou deixar vocês quebrar a cabeça, vocês resolverem isso aí para mim. É. Só que a crítica bíblica, ela examina o texto bíblico, tanto o Novo como o Antigo Testamento, com a intenção de provar que a Bíblia tem erro. Esse é que é o detalhe. A crítica bíblica, ela vai pegar esses textos e vai falar assim: não, está tudo errado. Uma hora vocês falam que são 2 endemoniados, agora vocês falam que são 1. Uma hora fala que o galo
cantou 2 vezes, o outro fala que o galo não cantou, não faz referência. Então, a Bíblia tem contradição, tem erro. Então, mas a gente está percebendo que os 3, eles narram esses fatos. E é sobre isso que a gente está falando, sobre a questão da sinopse. Então, eu peguei esses 3 textos, tem vários outros textos, no Antigo Testamento também tem. Então, eu peguei esses 3 para trazer como exemplo, para dentro daquilo que a gente está estudando essa manhã. O problema sinótico. O problema sinótico, como explicar as similaridades e discordância entre 3 dos evangelhos. Marcos, Lucas e Mateus, eles têm elementos muito próximos e também diferentes. Nós vimos isso aqui. 2 narram praticamente iguais, um difere deles. Então, essa é a questão do sinopse. Sinopse é ver tudo isso de forma junta. Prioridade de Marcos, e aí vai surgir um elemento novo nesse estudo, Kelly, que é uma fonte. Essa fonte Kelly foi uns escritos a respeito daquilo que Jesus falou na época, que ela foi usada pelos evangelistas na hora de redigir. Lucas e Mateus como fontes especiais. Então, o problema sinótico, ele vai tratar exatamente disso aqui, ó. Mateus, Marcos e Lucas, porque que eles, em alguns momentos, eles são iguaizinhos, em outros momentos eles são diferentes, mas a narrativa é muito parecida. Definição: o termo sinótico é do grego oriundo de 2 palavras, sine, junto, e ops, ver, ou seja, ver de forma junta. Origem do termo: em 1776, um pesquisador alemão chamado J.J. Geisbach publicou em Halle a obra Sinopse do Evangelho, ou Sinopse dos Evangelhos. Foi a primeira vez que ele utilizou esse termo sinótico aos escritos dos 3 primeiros evangelhos. A ideia de Geisbach era de elaborar uma edição de Mateus, Marcos e Lucas que permitisse abranger os 3 num único olhar. Esse autor, ele, lendo os evangelhos, ele percebeu essa situação de alguns textos ser praticamente iguais e outros serem muito semelhantes. Como explicar a dependência literária entre os chamados evangelhos sinóticos? Como que a conclusão que ele chega é o seguinte: como que esses autores dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem em momentos diferentes, eles não escrevem no mesmo momento. Como que eles conseguem redigir o evangelho, literalmente, às vezes, um texto igualzinho ao do outro? Ele chegou à conclusão que alguém era matriz para o outro. Serviu de fonte para que esse evangelho fosse escrito. E ele desenvolveu essa teoria, a teoria das 4 fontes. Por muito tempo, os estudiosos os teólogos estudiosos, eles consideravam Mateus como o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento a ser escrito. E eles achavam que a referência seria Mateus. Com o passar dos anos e com os estudos que foram feitos, chegaram à conclusão que Mateus não foi o primeiro a ser escrito, apesar da nossa Bíblia trazê-lo como o primeiro. Mas Mateus não foi o primeiro a ser escrito. Ao contrário, foi Marcos. E que Lucas e Mateus vão lançar mão da redação de Marcos para compor o seu evangelho. Por isso que eles, em muitos textos, são muito parecidos um com o outro. João vai diferir totalmente, talvez uns 2 ou 3 versículos,
vão aparecer nos três, mas a grande maioria estão entre Mateus, Marcos e Lucas. Como os textos são muito parecidos, a redação deles, a gente vai ver um outro slide aqui na frente, a redação dele é muito parecida, alguém serviu de cópia, de fonte, para que esse evangelho for escrito. Então, Marcos passa a ser considerado o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus apropriou de textos de Marcos para escrever o seu evangelho. Mateus também apropriou da fonte que eram escritos na época a respeito de Jesus, foram os primeiros a serem escritos. Mas Mateus também tinha informações próprias. Como ele foi discípulo, então ele tinha informações próprias. Da mesma forma, Lucas vai lançar a mão de Marcos para escrever o evangelho dele, porque tem muitos textos que estão em Marcos, vão aparecer em Lucas. Ele vai lançar a mão da fonte também para compor o seu evangelho, mas ele vai ter um material que vai ser só próprio de Lucas, que vai ser fonte de pesquisa que Lucas fez. Então, até aqui está tranquilo? Então, os 4 evangelhos, 3 deles são chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos. Muitos textos deles são parecidos, outros até iguais. E que houve uma fonte. Por que houve uma fonte? Porque os evangelhos foram escritos em momentos diferentes. Se foram escritos em momentos diferentes, alguém copiou de alguém. Alguém usou como fonte para desenvolver o seu evangelho. Podemos estudar os evangelhos de 2 formas, de forma sistemática e de forma cronológica. Na forma sistemática, colocando as doutrinas bíblicas em um sistema ordenado, catalogadas de forma coerente para que se possa compreender melhor. Ao você estudar os evangelhos, 3, vamos supor que você está lendo em casa, está fazendo um estudo, você pode pegar um tema específico para estudar. Então, você vai ordenar ele de forma sistemática. Vamos pegar como exemplo, se você quer falar sobre o reino de Deus, então você vai pegar nos 3 o que cada um deles vai falar sobre o reino de Deus, e vai ordenar esses textos de forma sistemática. Ou de forma cronológica, colocando os acontecimentos na ordem que os fatos ocorrerem. Marcos tem uma característica interessante, porque ele não segue uma ordem cronológica. À medida que, pelos estudos, a fonte de Marcos foi Pedro, porque ele acompanha ele em Roma, e o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Marcos recebeu de Pedro, e à medida que ele ia recebendo, ele ia redigindo. Por isso ele é bem sucinto.